Olá, amante do terror. Long Horse é uma criatura do bem e Short Horse é do mal. Isso aqui grande parte já sabe, mas como toda criatura viva, eles têm fraquezas, e como os dois estão de certa forma relacionados, eu decidi continuar com aquele quadro de fraquezas de criaturas, agora falando deles dois. Para a gente analisar as fraquezas das criaturas, primeiro a gente precisa ver e analisar as suas características principais, como seu tamanho, suas habilidades especiais, suas condições, seu comportamento, o que foi nos dito sobre, e a partir daí dizer quais são as suas possíveis fraquezas, tá bom? Começando pelo querido de todos, Long Horse. De acordo com o próprio Trevor Henderson, não é um cavalo. Essa entidade quebra o nosso entendimento fundamental sobre as leis do espaço, capaz de aparecer e desaparecer por trás de qualquer objeto. Seu comprimento e forma em geral, além do pescoço e cabeça, ainda precisam ser determinadas. Sua presença quase sempre precede um desastre. Traduzindo, Long Horse é uma entidade que está além das leis fundamentais do espaço, porque seu corpo, mesmo estando pendurado em aparentemente lugar nenhum, ainda consegue se mover de forma livre. Teorias dizem que o seu pescoço é tão longo que essa dimensão não suportaria, por isso que ele se estende por várias dimensões até chegar no seu corpo, que não se sabe como é. E essa característica de estar além das leis do espaço permite que ele possa aparecer em qualquer lugar a qualquer momento, inclusive dentro da sua cabeça, no seu sonho. Não com o seu corpo físico, mas ele consegue materializar a sua imagem dentro do seu sonho. Mas, se Long Horse aparece, quase sempre não significa coisa boa, porque ele é praticamente um mensageiro da desgraça, mas do jeito positivo, porque ele te avisa do desastre que vai acontecer em breve, para que você possa escapar. Então, a presença do Long Horse, ao mesmo tempo que boa, também é bem ruim. Porque, beleza, ele te avisa do que vai acontecer, mas só de você ver ele já é sinal que vai acontecer algo ruim. Então a presença dele, ao mesmo tempo que necessária, também é sinistra. Por mais que ele seja uma entidade que viva entre os humanos desde a era pré-histórica, ele nunca foi dito como impedido de morrer. Mas não é dito como se mata o Long Horse, só nunca foi dito que ele não pode ser morto. Até porque quem iria querer matá-lo? Por isso eu vou especular qual seja com base nas minhas próprias observações, assim como acontece em praticamente todos os vídeos desse canal. A gente pode usar o próprio Short Horse para comparação, porque para você invocar ele, você precisa de um dos ossos do Long Horse, e se você pode pegar um dos ossos dele, você obviamente pode tocá-lo, e se você pode tocá-lo, logo ele é tátil, e se ele é tátil, ele pode ser morto, teoricamente falando. Mas não se sabe até que ponto, porque a gente não sabe se o que mata um animal comum mata ele também. Então, supondo que o único tipo de imortalidade que ele tenha seja a longevidade, então ataques físicos massivos podem, teoricamente, matá-lo. E como ele não é uma criatura agressiva, ele não ataca nem para se defender. Por isso, ele simplesmente vai embora. Outra fraqueza é provavelmente as fendas espaciais ou dimensionais em que seu corpo passa. Como? Bom, seu pescoço passa por elas. E se por acaso elas se fecharem, o que será que acontece com o seu corpo? É algo a se pensar. Eu antes citei o Short Horse, ou então Meat Horse, como alguns chamam. Ele é como se fosse uma contraparte de Long Horse, um oposto. Em vez de avisar sobre os desastres, é ele quem causa os desastres. Short Horse tem poderes psíquicos incríveis, assim como Long Horse, e usa eles para fazer o que eu falei antes, causar desastres. Mas qual é o objetivo dele? Apenas causar desgraça? Sim, apenas causar para se divertir às custas de criaturas tão fracas como humanos. E por ser um ser tão maligno, ele é meio que a sombra de Long Horse. Não literalmente. Isso porque, para que ele apareça, ele precisa ser invocado. E como se invoca ele? Queimando um dos ossos de Long Horse, e as cinzas e a fumaça vão se materializar como cavalo de carne. Aí você me pergunta, Viral, mas por que alguém seria doente o suficiente para invocar uma criatura dessas?
E eu te respondo, porque Short Horse vai fazer o que você pedir. E geralmente as pessoas que invocam ele fazem isso para ele matar alguém que elas odeiam. Sim, a maioria das vezes é pela pura e simples vingança. Mas primeiro, Short Horse vai tirar algo que o seu invocador ama, pois se ele vai ser usado, ele vai levar algo também. Só que logo depois de ele realizar esse desejo, ele não vai embora como um gênio da lâmpada. Ele vai se divertir às custas das vidas de outras pessoas que ele encontrar no caminho. O único ser que ele protege no mundo é o seu invocador, e mesmo assim, se ele ficar no tédio, ele vai brincar com ele também. Short Horse não tem escrúpulos, é simplesmente a mais pura maldade. E por que ele protege o invocador? Porque ele está ligado com ele, e se alguma coisa acontecer e ele morrer, ele volta a ser a sombra de Long Horse. E ele não quer isso tão cedo, por isso ele vai se divertir ao máximo possível antes de voltar pro escuro. Porque ele sabe que o tempo que ele vai ficar lá é o mesmo que a distância entre o céu e a terra. Da mesma forma que Long Horse, não sabemos se Short é imortal. Eu acredito que o seu ser está ligado com a sua contraparte. Então, se Long Horse morrer, Short Horse também morre. Mas nem precisa matá-lo para se livrar dele. Tem outras formas de fazer isso também. A primeira forma, e a mais simples, é não invoque. Eu sei, isso é óbvio, mas como eu disse antes, pessoas cegas pelo ódio ou pela ganância simplesmente enlouquecem e fazem de tudo para terem o que querem. Por isso acabam fazendo a idiotice de invocá-lo, embora tenham outras formas mais simples. Short Horse não é um dos maiores problemas enfrentados no mundo de Trevor Henderson, porque ele já não é invocado tem décadas, quiçá séculos, então não tem com o que se preocupar. Mas é claro que temos que saber o que fazer quando ele é invocado. Como eu disse antes, o cavalo de carne é ligado ao invocador, e se o invocador morrer de qualquer forma, ele volta para a sombra de Long Horse. Então, basicamente, as duas maiores fraquezas de Short Horse é a sua própria invocação e a fragilidade de seu invocador. Mas isso não significa que matar o seu invocador vai ser fácil, porque Short Horse está 24 horas o protegendo, mas claro que não a todo momento, porque ele precisa se distrair para destruir. E é nesses momentos em que o seu invocador fica vulnerável, e é nessas horas que é para atacar. Agora, como é que eu sei quem é o invocador? Essa é a parte difícil, porque Short Horse não fica visível a todo momento, então é preciso ser observador. O invocador vai estar em todos os lugares em que um desastre do nada aconteceu e um monstro apareceu. E ele sempre vai sair vivo. E praticamente em todos os momentos, ele vai parecer estar definhando aos poucos, sempre cabisbaixo e parecendo estar sempre perto de morrer. E essas são as únicas pistas que podem te dizer se aquele que você está vendo é um invocador ou não. E essas são as possíveis fraquezas de Long Horse e Short Horse.